Emprestados pelo Tempo. Este é o tema do nosso devocional aqui de hoje e eu gostaria de agradecer a você que acompanhou durante todo este ano estes devocionais aqui conosco, participou, interagiu, curtiu, compartilhou. Que Deus te abençoe grandemente, que nessa data, nessa véspera aqui de Natal, as bênçãos do eterno Deus esteja sempre aí com você. Nós vamos hoje ler Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Na mensagem Creia de Coração, pregado no dia 23 de junho de 1957, parágrafo 23, continuando, aqui o que nós estávamos falando ontem, quando um desafio foi lançado para construir uma ponte e vários foram procurados, vários construtores de vários lugares, e nenhum deles viu que havia possibilidade para tomar aquilo. Vou apenas citar aqui hoje, sem fazer essa leitura, mas é do parágrafo 23 a seguir. Pois bem, nós vimos então que ninguém queria fazer aquilo, ninguém queria assumir o risco, ninguém queria colocar a sua reputação em xeque, aceitando aquele desafio ali. Mas houve um construtor, houve um que confiou, houve um que sabia o que estava fazendo. Ora, nós podemos tomar este construtor e dizer que ele também é um tipo, podemos fazer aqui uma comparação deste construtor da ponte lá da Austrália com o nosso Senhor Jesus Cristo. E olhar e saber que há uma obra que tem que ser feita também, e esta obra é a obra de anunciarmos o Evangelho, de vivermos uma vida cristã, de levarmos e conduzirmos pessoas a Cristo, tirando-as do lamaçal do pecado, passando por uma ponte do Evangelho até a vida eterna. E este construtor estabeleceu princípios. Este construtor tem tudo arquitetado perfeitamente. E nós fazemos parte desta grande obra de Deus. Ora, se o construtor lá da Austrália testou cada parte, cada parafuso, cada barra de ferro, para ver se suportaria a pressão daquelas águas, saiba que o teu Deus também testou e está testando a cada um de nós para ver se suportamos também a pressão das águas. As águas também falam de povos, de nações, E o mundo inteiro está contra o verdadeiro cristão. O mundo inteiro está pressionando o cristão para que ele ceda, para que ele se entregue ao fracasso, para que se entregue ao pecado, para que se entregue às condições mais perversas do coração humano. Mas Deus tem testado a mim e a você de uma forma especial e nos colocou nesta obra, colocou você neste caminho em direção ao céu, não para testá-lo aqui, porque ele já tem feito este teste, ele sabe de que material você é feito, ele sabe o que você pode suportar, e dentro das tuas limitações, ele colocou você em um lugar onde você suporte toda esta pressão. Ora, um ferro de uma espessura fina não foi feito para estar em profundezas, em grandes profundezas, onde a pressão é extremamente maior do que ele. Mas ele é feito para pressões mais rasas, e Deus conhece aonde ou até onde nós podemos ir, até onde podemos ser testados. E ele nos colocou naquele lugar, e você pode tomar isso e pensar, bom, se estou aqui, se estou passando por isso, é porque o meu Deus sabia que eu suportaria. Por exemplo, nós olhamos para trás hoje e olhamos para a igreja primitiva. Lembramos que esta igreja passou por
muitas coisas difíceis. Passou por perseguições, viu seus entes queridos morrerem à sua frente, nas mãos de soldados romanos ímpios que apenas desejavam o caos, a barbaridade e a morte do cristianismo genuíno como ele era. Então você percebe assim que eles tinham estrutura para viver naqueles dias. Não negavam, morreram queimados nas arenas milhares de cristãos. Sabe, o imperador Nero, em uma certa ocasião, atentando contra o cristianismo, ele não foi o único, houve outros também, perseguidores da igreja no começo, que amarrou cristãos a tochas e fez dele como se fossem grandes lamparinas, né, vamos dizer assim, por toda a cidade, amarrou eles, colocou fogo nesses homens ali, a fim até mesmo de assustar e amedrontar a outros cristãos. Veja que estrutura tinha que ter aqueles crentes para suportar aquilo. E saiba de uma coisa, que nós hoje, nós estamos vivendo aqui porque temos estrutura para suportar este tempo. Talvez você diga, aqueles irmãos foram grandes irmãos, olha, eles suportaram coisas que nós não suportaríamos. Sim, mas aqueles cristãos também não suportariam talvez viver o que você está vivendo aqui. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, o tempo exato para nos colocar aqui nesta terra. Estamos vivendo um tempo extremamente tecnológico, de muito entretenimento, muita informação sendo bombardeada e lançada diante de nós o tempo todo. E Deus, que é riquíssimo em misericórdia, que é conhecedor, onisciente, onipotente, onipresente, sabia que agora, após testar você, meu irmão, sabia que você seria a ferramenta certa para Ele usar neste exato momento da história. E aqui neste exato momento, Deus espera que você esteja operando perfeitamente, trabalhando perfeitamente em prol da sua obra redentora, em prol do Evangelho, de levar o Evangelho a outras pessoas. Quando eu falo de uma obra redentora, não é que você opera isso, mas fazemos parte daquilo que Deus quis para o mundo neste exato momento. O Evangelho precisa das mãos suas, dos pés seus, da sua voz. Quando você vai à igreja, você está ali cantando, mesmo que tudo ao teu redor esteja desmoronando, isto mostra que você tem uma estrutura forte. Ora, nós viemos, vou dizer aqui e repetir isso, dos dois últimos anos, talvez mais caóticos nos últimos 50, 100 anos, sabe, tempos difíceis, aonde se alguém espirrasse perto de você, aquilo gerava um pânico, um medo, uma ansiedade, notícias chegando de todos os lados, caos, morte, dor, tristeza. Nós passamos por isto e a mente sua está sadia. Você tinha estrutura para ouvir tudo isso, para aguentar este caos. Há uma perspectiva de que o ano futuro aí seja o ano que vem, seja um ano também de muitas tensões, de muitas coisas, mas há uma estrutura dentro de você criada para suportar estas coisas. Ora, quem fez isso? O próprio Deus. O próprio Deus estabeleceu isso, e assim como aquele construtor da ponte ali na Austrália, que começou a caminhar e quando chegou o dia ouviu críticas, sabe, ouviu zombarias, porque sempre será desta maneira. Ouviu todo tipo de sorte de acusações e tudo mais, de pessoas que não fazem nada, não quiseram tomar aquela posição, mas de longe estava criticando quem fez aquela posição. Pois bem, ele teve que suportar tudo isso e agora ele suportou isso porque sabia o que ele tinha dentro de si. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que aquela obra era uma obra possível de ser feita. Aquela obra estava ao alcance de ser feita. E Cristo, meu irmão, ele sabe, ele chamou a você, ele chamou a mim, ele chamou a milhares, não somente no nosso país, mas em todo o mundo, aqui nessa cidade onde eu estou,
aqui há homens e mulheres chamados por Deus para fazer uma obra que, por mais que somos criticados, às vezes zombados, perseguidos, mas há uma estrutura em nós para suportarmos estas coisas e gerarmos o resultado necessário. Então observe o seguinte, que assim como aquele homem ali na Austrália, quando chegou o dia daquela inauguração, ele não temeu andar sobre aquela ponte, ele não temeu passar, ser o primeiro a dizer, olha, eu irei na frente, sabe, eu irei na frente, todo mundo torcendo para o fracasso. Que tristeza, né? Há milhares de pessoas que não esticam a mão para dar uma ajuda, não torcem, não oram pelo sucesso de ninguém, mas sempre parece que ficam a torcer pelo fracasso do próximo, a torcer pelo fracasso, pela coisa mal sucedida daquele outro companheiro, daquele outro irmão, daquela outra família, daquele outro emprego. Sabe, uma coisa triste de se ver num homem um comportamento assim, mas houve naquele dia e há ainda hoje em relação ao Evangelho, há ainda hoje em relação a isso. Você é crente, eu quero só ver até quando que você vai suportar. Sabe, como se torcesse para que você falhasse, torcesse para que você fracassasse. Mas eu sei, irmão, tenho certeza comigo aqui que você tem no seu coração aquele precioso versículo bíblico que diz, olha, eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu não estou andando neste evangelho, me aventurando no evangelho de Cristo. Eu sei, este evangelho foi formado de cada profeta, cada homem contido aqui nesta Bíblia, ele foi testado. Deus testou estas ferramentas, testou a Paulo, a Pedro, testou a cada homem desta Bíblia, cada profeta. Tiveram seus momentos fracos, tiveram suas dificuldades, mas passaram naquele teste de Deus. A galeria dos heróis da fé está ali mostrando que aqueles homens foram vencedores em seu tempo. Você, guarde bem isso para terminarmos aqui, é também um vencedor neste tempo. Ora, o construtor andou sobre aquela ponte aquele dia lá na frente. Colocou o prefeito daquela cidade, os demais, alguns tanques e coisas atrás dele, mas ele foi na frente, dizendo, olhe, assim como eu estou passando por esta ponte, você pode passar também. Cristo veio aqui entre nós, andou entre nós e deixou um grande recado para nós. Assim como eu venci, vós também vencereis. Este é o meu recado para você, meu irmão. Não desista diante de tudo que tem acontecido e que vai acontecer ainda. Não para as coisas aqui, as coisas vão se intensificando cada vez mais, mas há um que venceu por mim, por você. Eu espero que seus olhos estejam nele neste exato momento, que nessa véspera de Natal você guarde bem isto: aconteça o que acontecer, eu continuarei na jornada do Calvário, eu continuarei amando a Jesus, respeitando os homens que Deus tem colocado para nos guiar nestas horas difíceis. É a mensagem, a Bíblia, é o teu pastor aonde você estiver. Ame a palavra, respeite aos seus ministros, pastores, e assim como Deus guardou você neste ano, Ele guardará você até o dia da sua vida. Amém? É o meu desejo para você hoje, que essas palavras te ajudem, te beneficiem, te tragam força, né? E se você ainda não é batizado, eu convido você ainda neste ano. Não espere para o ano que vem, não espere para uma vigília, para votos de final de ano. Faça isso agora mesmo. Decida entregar sua vida para Cristo. Decida confiar naquele que criou uma ponte para você sair da tua atual condição e ir até a vida eterna. Sabia que essa ponte está colocada diante de você nesta hora? Cristo está convidando você a andar nesta ponte. Que o Evangelho seja a sua vida daqui para frente. Não tema perseguições, não tema problemas, tema viver uma vida sem Jesus. Amém? Vamos orar? Amado e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela meditação de hoje, que o Senhor nos trouxe, ó Pai, aqui
neste dia. Muito obrigado, Senhor, que essas palavras possam produzir resultados positivos no coração de homens e mulheres famintos, ó Pai, aonde eles estiverem. Senhor, que aqueles que trabalham, que nos ajudam, que compartilham, que levam adiante, que sejam abençoados, ó Pai. Que vidas sejam alcançadas através desse trabalho, ó Pai, e que a saúde, a paz e a bondade do Senhor venha sobre estas famílias, sobre estes lares, e que aonde eles estiverem, eles possam receber grandes bênçãos do Senhor. Pai, se tem seus trabalhos, que seus trabalhos possam, ó Deus, prosperar e crescer, suas plantações florirem, crescerem e se desenvolverem. E, Senhor, que seja de bênção para todos. Em teu santo e precioso nome pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.